programa A Propósito, hoje um convidado mais que especial, um amigo de muitos anos. Eu estou aqui com um cara que, se eu falar Carlos Alexandre, talvez vocês não conheçam, mas é um jovem empreendedor, um rapaz cheio de ideias, que vai compartilhar hoje com a gente aqui suas experiências, muito conhecido em Salvador, na Bahia e agora no Brasil, né? Então, eu estou aqui com Carlinhos, o rei do pirão. Carlinhos, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Prazer meu, obrigado pelo convite. E para quem não sabe, ele foi o meu professor, fiz administração e ele é uma figura assim super profissional assim, me ensinou muito e foi um tempo muito bom ali para mim de aprendizado, sim. E fico muito feliz pelo convite, de verdade. Bom, então acho que o caminho é esse, né? Por onde a gente passar, a gente deixar nossas histórias, a gente tem uma relação, acho que o network, Carlinhos vai falar sobre isso aqui, o network ele é muito importante nesse mundo de empreendedorismo e ele vai compartilhar com a gente aqui as suas experiências, né? Vai brincar aqui desde a época da sala de aula, que a gente já fez uma live junto, eu brinquei muito, viu, Carlinhos, com você, na época de aluno. Vocês vão ver aqui o Carlinhos danado, brincalhão, super brincalhão, e hoje esse cara aqui super profissional e ele vai contar essa história pra gente. Carlinhos, me conta aí essa história, rapaz, pirão em Salvador. Como é que aconteceu isso? Que a gente nunca imaginou isso, né? Pois é. Acho que nem eu imaginei. Verdade. Eu sempre tive um sonho de ter um restaurante, né? Mas eu não imaginava qual seria o segmento. Na verdade, tem muitos anos atrás, minha ideia era fazer um restaurante popular. Um restaurante que fosse um preço popular, que eu vendesse no volume e tal, e ajudasse as pessoas e também isso fosse uma fonte de renda para mim. Mas eu não imaginava que seria um restaurante de um prato só na época, que era somente o pirão. E em 12 de janeiro de 2018, eu inaugurei a primeira unidade. Na verdade, eu já cozinho desde os 17 anos de idade, né? Minha mãe me ensinou a cozinhar. Dona Osminda, um beijo pra senhora. Dona Osminda, manhinha me ensinou a cozinhar. E assim, mal sabia eu que isso ia me gerar frutos, né? Lá na frente, que isso ia... que eu abriria um restaurante com isso. E um prato que eu sempre faço ainda, que as pessoas gostam muito, é o escondidinho. E do escondidinho foi que eu tive a ideia de montar esse outro prato, né? Que muita gente conhece, se você não conhece ainda, tem que ir lá experimentar. E aí caiu na graça do povo, assim, foi algo muito surpreendente, principalmente na questão das redes sociais, que eu posso falar um pouco mais também sobre isso. Mas quando eu inaugurei no dia de 12 de janeiro, era uma casa muito pequena, só tinha 20 mesas. Na verdade eu tinha 10, porque eram 20 mesas, mas conjugadas uma com outra seriam 10 mesas, né? E o espaço não comportava mais do que isso. E aí foi crescendo muito rapidamente, tanto que com um mês e meio de abertura, eu já aluguei um outro espaço e fechei esse espaço menor. E com 2 meses e meio eu já estava em outra unidade e fechei essa unidade menor. E aí foi crescendo, e depois de mais 4 meses abri uma outra unidade. E hoje, com a pandemia, eu tinha 9 unidades, fechamos 2. E aí eu reabri mais 3, agora temos 10 unidades. São 9 unidades na Bahia e a 10ª unidade agora em Maceió, que agora é muito engraçado porque lá não conhece o aipim, conhece como macaxeira, então é o melhor pirão de macaxeira do Brasil, não mais o melhor pirão da Bahia, e agora o melhor pirão de macaxeira do Brasil. E assim, graças a Deus, e você acredita muito no seu sonho, eu falo muito sobre isso, tanto que a gente criou uma marca chamada O Sonho é Seu, e isso vai muito da minha história, de acreditar, de trabalhar muito e fazer, não desistir do sonho, mas fazer alguma coisa para que esse sonho se torne realidade, né? Então, sim, eu ainda continuo sonhando, continuo trabalhando, continuo fazendo o meu sonho se tornar realidade. Então, isso tudo é muito fruto de trabalho e de acreditar no sonho também. Agora, Carlinhos, as pessoas quando imaginam que via a marca lá consolidada, o Rei do Pirão, as pessoas acham que você já começou no topo, já começou com muita facilidade, né? Muitos nãos na sua caminhada, muitos tropeços, muitos erros. Conta pra gente. Eu já comecei com não quando eu tive a ideia do prato. E Salvador, na verdade, a Bahia não falava tanto em pirão. A gente tinha, assim, a Ribeira, o estaleiro ali, que foi o celeiro onde tudo começou, assim, eu acredito que foi lá. Mas, assim, não se falava tanto, assim, o pirão, tipo, de Salvador para Bahia e para outras cidades, como se fala hoje.
Então, não é diferente, tipo, eu te chamar para abrir uma hamburgueria, eu chamar um amigo para abrir uma temaqueria, que é mais conhecido, que tem várias na cidade. Então, quando eu chamei amigos para abrir um restaurante de um prato só, pirão, teve muitos. De não acreditar, de tipo, rapaz, ninguém vai comer pirão todo dia, é uma coisa que não vai dar certo. E aí eu decidi ouvir o meu coração e disse, ó, eu vou abrir sozinho, que se der certo eu vou estar bem, e se não der certo também eu vou assumir os riscos e é comigo mesmo, né? Então eu fui lá sozinho, não tenho sócio, em Salvador não tenho. Então abri a primeira unidade, a segunda, a quarta unidade sozinho, sem sócio. E não, além dos nãos que eu recebi, foi muito difícil para mim, porque eu nunca tive restaurante na vida. Eu sabia cozinhar, entendia sobre empreendedorismo, mas o restaurante é diferente, a logística é diferente, assim, o manejo é diferente, o tato com as coisas é diferente. Então foi muito desafiador para mim. Quando eu abri o delivery foi bem difícil, eu abri em 1 hora eu tive que fechar porque eu não conseguia dar conta, eu não sabia como lidar com isso. E muitas críticas de cliente, demora no prato, tipo, o prato demorava 1h30 para chegar na mesa, era muito difícil porque eu não tinha conhecimento. Mas eu tinha muita força de vontade e eu acreditava muito naquilo ali. E eu ouvia muitos clientes, e eu acho que isso também é o que faz hoje a nossa rede social ser muito forte, né? Eu tenho 3 anos e meio de restaurante, a gente tem 400 mil seguidores na rede social. É uma rede social engajada, a gente tem uma troca, é um Instagram, uma rede social bem humanizada, porque a gente ouve, porque a gente se aproxima, porque tem uma linguagem que aproxima, que se conecta, na verdade, com o seguidor. Então, isso é que é o grande, talvez o grande segredo. Sim. Tanto que lá no Instagram tá assim, muito além de pirão, é propósito, é você ir muito além do pirão. Então, o pirão todo mundo hoje faz, e faz com qualidade também. Mas é a conexão, é a experiência de você no Rio do Pirão, é a experiência de você estar num ambiente bacana. Então, hoje muito mais maduro, né? Muito mais experiente com relação a isso. E aí eu decidi hoje franquear, então a gente tem... hoje está espalhando o Rei do Pirão aí por algumas cidades, estados e futuramente outros países também, porque o sonho é meu e eu tenho que acreditar no meu sonho. Exatamente. Né? Então se você não acreditar, né? Se você não acreditar, ninguém vai acreditar, então é isso aí. Agora, você falando de redes sociais, Carlinhos, é tão interessante isso, porque não tem um comentário que eu faço nas redes sociais que eu não tenha resposta. Todos eu tenho resposta. Qualquer coisa que eu comente lá, sucesso, melhor pirão, tal, sempre tem um comentário de resposta. Então, isso me faz sentir mais próximo cada vez mais da marca, do Carlinhos. Então isso é muito importante, porque as pessoas às vezes fazem um comentário lá, nem que seja um elogio ou uma crítica, e ficam sem resposta. As suas redes, elas são muito vivas, elas são muito próximas do cliente, isso é muito bacana. Eu sempre falo o seguinte, é como eu conversando com você aqui. Então é como se você falasse comigo e eu não te respondesse. Essa é a velocidade da rede social. E quando eu falo nas palestras de mentoria, eu falo assim, ó, lembre de uma campainha. Alguém vai chegar na sua porta e vai apertar a campainha. Se você não abrir a porta e você não responder, eu vou apertar a campainha do vizinho. Então, não deixe a campainha tocar. Eu falo muito sobre isso. Não deixe a campainha tocar. Alguém vai chegar na sua porta e vai apertar a campainha. A sua empresa, a rede social, é o seu Instagram. Então, eu vou apertar a campainha. Se você não abrir, eu vou para um outro canal. Então, se tem várias empresas de pirão em Salvador, eu vou para uma outra, eu vou... Pizzaria, qualquer empresa, qualquer segmento, a sua empresa, lembre disso, existe uma campainha que o seu cliente vai apertar a campainha. Se você não atender, ele vai para outro lugar. Então, essa interação, então assim, se você comenta uma vez e eu não respondo, você não vai se sentir motivado a comentar novamente. Exato. Porque eu não respondo você. Então, às vezes, são comentários que pedem respostas também. E às vezes é um comentário elogiando, é uma crítica. Quando é uma crítica, então, aí que você espera uma resposta. E a gente dá uma resposta para todo mundo. Então, a gente sempre preza por essa velocidade nas respostas mesmo. Aliás, Carlinhos falou de proximidade aqui, é importante eu dizer que a gente está sem máscara aqui no estúdio, mas tem um acrílico aqui separando a gente, tá? A gente está seguindo todos os protocolos, então é importante ressaltar isso para vocês. Carlinhos, eu me lembro que quando a gente fez uma live, eu recebi uma crítica de um seguidor, que eu falei assim, Carlinhos, o que eu acho muito bacana em você, quando eu fui lá a primeira vez no restaurante, é que você se aproxima das mesas
você conversa com os clientes e quando eu falei assim, o Carlinhos, do jeito que ele tiver, se ele tiver de camiseta, se ele tiver de chinelo, às vezes você olha para ele e você nem pensa que ele é o dono daquilo ali, mas é a sua simplicidade. E aí um seguidor disse assim para mim, mas rapaz, como é que você fala isso de um empresário e tal? Mas essa é a sua essência. Essa é a sua verdade, né? Do jeito que você tiver ali, você vai se apresentar do jeito que você é. Então isso é admirável nas pessoas, porque às vezes as pessoas crescem e aí elas perdem a sua essência, a sua verdade e o seu propósito. E isso é uma marca que você nunca perdeu, desde a época de sala de aula. Tadeu, eu sempre digo o seguinte, o dinheiro, ele potencializa o que você é. Então, se a pessoa já não tinha essência, não é o dinheiro não. Aquilo ali só vai evidenciar mais ainda. Então, muita gente fala assim, alguém entrou, um exemplo, né? Alguém entrou na política e virou ladrão, não, ele já era. E aquele dinheiro, aquele poder ali potencializou o que ele era. Então, a pessoa agora ficou famoso e a pessoa agora está soberbo, né? Ele já era soberbo. E o dinheiro potencializou o que ele é. Então, não tem por que agora eu ficar bem vestido, minha havaiana me acompanha em todo lugar que eu vou. Se eu tiver de camiseta, como eu tiver, não é que eu não quero mostrar que eu sou humilde, porque as pessoas que me conheceram desde o início já sabiam como eu era, como eu me vestia, como eu gostava de andar. Então, eu procuro manter, e assim, esse título de rei é um título que eu procuro não subir para a cabeça, sabe? Aquela coisa de eu sou o rei do pirão, não é isso. Vai muito além disso aí, né? Então, e às vezes nasce até naturalmente, né? Alguém diz assim, o rei do pirão, e aí pegou. Algo que pegou, não foi nada pensado, projetado. Mas não, quem me conhece sabe que desde antes do Rei do Pirão, desde antes de tudo, eu procuro ser a mesma pessoa. Os meus funcionários sabem como é que eu sou, como eu trato todos eles de forma muito igual, assim, independente do cargo, porque para mim não é o cargo, é a pessoa. Então a gente tem essa relação muito de aproximação com o funcionário, de aproximação com o cliente. Então vai muito além do pirão mesmo, literalmente, tanto com os meus funcionários quanto com os clientes. Agora você falou, quantas lojas você tem hoje, Carlinhos? Você inaugurou uma em Maceió recente, mas quantas tem hoje? São 10 unidades. 10 unidades. 9 na Bahia e a 10ª unidade agora, 10ª unidade em Maceió. E já é franquia, né? Já é franquia, E se a pessoa tiver interesse, por exemplo, está assistindo a gente, quer fechar negócio, abrir uma franquia, como é que ela faz? Aí você pode falar comigo pelo direct mesmo do próprio Rei do Pirão, @Rei do Pirão, e eu vou ter o maior prazer em te explicar e te atender e vender a franquia, claro, né? Sentiu aí? Pode falar comigo, né? Então assim, não é meu assessor, nem meu empresário, pode falar comigo. Claro, então isso faz toda a diferença. Inclusive, até depois a gente vai conversar sobre isso, viu, Carlinhos? Eu vou ser um franqueado. Aí, eu já gostei, muito bom. Agora, deixa eu falar aqui da época de estudante. Era uma figura, na verdade continua sendo uma figura, né? Carlinhos era aquele cara que chegava na sala de aula sempre brincalhão, sempre conversador. E às vezes a gente olha para aquele aluno que brinca, que conversa e diz assim, esse não vai querer, não vai ser nada. Às vezes são rótulos, né, Carlinhos, que a gente cria. Mas quando chegava, a gente tinha uma disciplina chamada PI, Projeto Integrador. Quando a gente trabalhava esse projeto integrador, pense num cara dedicado, que ele sentava ali, ele via as planilhas, ele chamava, professor, vem aqui. Aí a gente ia, tal. Eu me lembro até que quando você terminou, quando você se formou, você ainda fez até alguns contatos, né, pedindo para ver as planilhas. Eu tenho até eu resgatei esses e-mails, né, da gente trocando isso e tal. Não vou querer nada em troca não, viu, Carlinhos? Mas é fundamental isso. E as pessoas que estão assistindo, Carlinhos, elas têm a curiosidade. Você fez alguma outra formação a mais? Você estudou o mercado? Como é que você fez essa transição e como é que você criou o Rei do Pirão? Falando rapidamente sobre o projeto integrador, eu fiz um projeto muito interessante pela própria faculdade e foi aprovado que era um projeto de lavagem a seco dentro da própria faculdade. E aí depois mudou a gestão e eu fui fazer outras coisas e acabou que não deu certo. Mas foi um projeto muito bacana, assim, que a ideia é de atender os próprios alunos que não tinham tempo de lavar um carro e lavaria dentro do próprio estacionamento da própria unidade da faculdade. Então, perdeu a instituição. A instituição perdeu. Vamos lá. Mas ganhou um excelente egresso, né? Um excelente ex-aluno que está aqui para contar essa história. Então, assim, eu esqueci a pergunta, velho. A pergunta foi falar de outra coisa. Se você fez outras formações. Sim. Não, eu sou formado em administração e fiz MBA em gestão de negócios. Sobre gastronomia, eu nunca fiz um curso, não sou chefe, porque eu realmente não fiz graduação, não estudei para isso.
mas foi muito... Minha mãe me ensinou e eu li muito também sobre isso, mas não uma formação nessa área de gastronomia, mas sou formado em administração e tenho MBA em gestão de negócios. Você falou de sua mãe aí. Sua mãe acreditou? Sua mãe foi a pessoa que comprou essa ideia? Como é que foi essa relação? Rapaz, olha só. Entrega aí do Nosminda. Minha mãe acreditou quando ela me ensinou a cozinhar, 1 ano, né? E quando eu cozinhava, eu fazia aquele arroz que você não tinha como tirar no garfo, você tinha que cortar na faca. Era o arroz daquele unidos venceremos mesmo, né? Mas quando eu falei para ela do Rei do Pirão, eu já tinha vindo de alguns fracassos, de alguns negócios que não deram certo. E eu digo para algumas pessoas assim, eu precisei fracassar para que hoje eu tivesse cabeça, talvez, para lidar com o sucesso. É o meu caso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fracassar para que você tenha sucesso. No meu caso, eu precisei. E para algumas pessoas, e talvez o fracasso, ele faça parte disso aí, desse processo, para que você amadureça, para que você entenda algumas coisas, para que você dê valor a algumas coisas, para que você olhe para trás e pense assim, por de onde eu vim, sabe? Então eu precisei passar por isso. Então, minha mãe me acompanhando nesse processo todo, de fracassos, de acerto. Quando eu falei para minha mãe, eu vou abrir o Rei do Pirão, meu filho, mais um. Porque ela não sabia, a gente não sabia se daria certo. Primeiro, o lugar onde eu abri, se eu fosse fazer uma pesquisa de mercado, não seria um lugar ideal. Eu não tinha uma cozinha grande, eu não tinha estacionamento, eu não tinha uma área ampla para isso, eu não tinha comércio, o comércio 17 horas fechava todo e a rua ficava deserta e só ficava o meu restaurante aberto ali. Então, uma pesquisa de mercado me diria, ali não é o lugar de você fazer. Mas só que eu queria fazer ali, eu acreditava naquele sonho e eu precisava passar por aquele processo. Hoje, talvez naquela época, se me dessem 10 unidades, eu não conseguiria passar do 3º mês. Eu precisava daquela pequena unidade, eu precisava subir aquele degrauzinho, eu precisava ir degrau em degrau para que eu chegasse hoje na 10ª unidade. Então, a minha mãe criou um pouco de resistência, mas eu precisava da bênção dela. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu preciso abrir esse restaurante. E passou um tempo e ela me abençoou assim, disse, ó, meu filho, vai, eu acredito em você. E ela foi lá no dia da inauguração. Mas ela, no início, ela teve um pouco de resistência, mas por ser mãe, disse, meu filho, mais um que pode dar errado, né? Por não conhecer também do mercado, mas ela tem a sensibilidade. Isso aí, independente de conhecer de empreendedorismo ou não, a mãe sempre tem a sensibilidade, ela é muito sensível, mas no início ela ficou um pouco resistente, depois ela cedeu, assim. Não, é bacana. Por que eu puxei esse assunto? Porque, na verdade, às vezes, os pais, eles acabam interferindo mais pelo cuidado e o zelo de pai e de mãe, né? De não ver mais uma frustração do filho, né? Mas essa frustração e essa vulnerabilidade, ela é muito importante para o crescimento, né? Então, eu acredito que esses nãos, esses tropeços que você passou, tudo isso serviu de aprendizado, até para você se fortalecer. Fundamental, fundamental. Para mim, ela é meu freio, né? Sim, sim. E eu sou, às vezes eu pareço um trator, um trem desgovernado que eu saio parecendo... E ela, meu filho, vem cá, meu filho. E hoje ela fala assim, eu sei que você já é rei. Eu falei, não, esqueça título de rei, você é minha mãe e vai ser sempre minha mãe. E eu sou grato a ela. E se eu cheguei até aqui, foi por conta dela, Deus e dela. Ela merendeira, né? Se aposentou, meu pai cabeleireiro. E não tinha condição, e mesmo com pouca condição me ajudou, me colocou, me deu uma formação, né? Me ajudou muito e me ajuda muito hoje ainda, então gratidão eterna por isso aí. E é tão bonito quando você fala assim, eu precisava da bênção da minha mãe, né? Porque, na verdade, a gente sai de casa e a gente precisa da bênção, precisa do ok, né? Da validação da mãe. Com certeza, né? E tem gente, talvez não entende o poder que é você pedir uma bênção. Até hoje eu falo com ela, eu não consigo chamar de você. É senhora, e eu falo com ela, eu peço a bênção. Isso aí é o princípio da honra, né? É honrar os pais, é uma coisa que eu tenho como base e berço, que eu vou levar para minha vida toda, que é o princípio da honra. Você estar debaixo de autoridade, estar debaixo da bênção de seus pais, para quem tem, tranquilo, é fundamental. Agora, o que eu acho interessante também é a base familiar, né, Carlinhos? Você transmite isso muito nas redes sociais também, sua família. E é uma base muito bem estruturada, e isso é bacana a gente falar, porque a gente fala muito do Rei do Pirão, mas a gente não fala de quem está por trás disso tudo. Porque você, além de ter a sua família mesmo que você constituiu, tem uma família de pessoas que você emprega.
né? Porque além do funcionário, tem a família daquele funcionário, que você acaba se tornando indiretamente responsável. Mas eu quero falar de sua família, né? Casamento, a estabilidade, a tranquilidade que você passa, isso, o carinho que você passa e a verdade nas suas redes sociais. Como é que é essa? Como é que você tem tempo para se dedicar ainda ao empreendimento e à família? Tadeu, assim, ó, inclusive até uma dica para você que está assistindo aqui. Hoje, grandes empresas avaliam um profissional pela rede social. Se você for parar para pensar, o que é que você posta hoje? É aquilo que você acha muito bom. A gente só posta aquilo que acha muito bom. A gente só posta aquilo que está dentro da gente e a gente coloca como algo muito bom eu vou postar. Então, assim, se eu vou para uma festa, aquilo ali é o meu êxtase, é algo muito bom e eu quero mostrar para as pessoas, eu vou postar. Então, algumas pessoas que postam bebendo muito, elas postam porque aquilo ali é o que ela tem de melhor, é o que ela quer mostrar para todo mundo. E tem gente que posta outras coisas também, aquilo que arde no seu coração. E você transmite aquilo ali postando para que todo mundo veja. Então, um cuidado para você, e às vezes é muito inconsciente. Sim. Você acaba postando aquilo ali, mas é a sua vida. Então, é muito difícil você maquiar hoje. Tipo, eu não tenho como ficar postando minha família para que as pessoas somente vejam aquilo bonitinho. Uma hora aquilo ali vai escapar que não é verdade. Então, se você for parar para analisar e analisar a rede social, ali está a vida da pessoa. Porque a pessoa posta o que é melhor para ela, o que ela acha que é bom. Então, eu vou postar tudo aquilo ali. Então, hoje minha rede social é comida, esporte e família e empreendedorismo. Não tem outra coisa. Exatamente. A minha vida permeia, gira em torno disso aí. Então, eu acordei cedo hoje, dei um violão ao meu filho, que estava doido para aprender a tocar violão. Então, acordei hoje, fiquei um tempo com ele, fui para a academia, aí fui para as unidades, vim para cá. Então, a minha vida é isso aí. Né? Sou casado há 10 anos, tenho 20 anos com minha esposa, 10 de enrolação e 10 de casado. Tenho um filho de 7 anos, Vitor. E é isso, minha vida é muito isso aí hoje, é esporte. E para quem não sabe também, eu sempre falo, sigo na dieta. Eu fiz uma reeducação alimentar de 90 dias, eliminei 20 quilos e eu estou um pouco mais fitness aí. Então, assim, a minha rede social é muito, tanto o Rei do Pirão quanto a minha pessoal e o Boteco do Rei também, tem o Ola em Casa. Então, em tudo que eu posto, tá muito a minha vida, tá muito... É muito humanizado, está muito real ali. Sim, sim. Na verdade, é isso que chama a atenção, é essa verdade que eu sempre falei aqui, é a sua essência. Agora, falando disso, você é um cara também que tem muitas ideias e toda hora você está com alguma coisa. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que já viralizou e é sua, né? Quando eu escuto isso, eu sempre remeto a você, que é o sonho é seu, né? E esse é um sonho que você traz e que você acredita nele e você não delega para ninguém. O sonho é seu e quem quiser segue, vai atrás. Mas além disso, você tem outras ideias também, que é o Ola em Casa, né? E o Boteco do Rei. Deixa eu falar do Boteco do Rei, que é recém-inaugurado. E como é que surgiu essa ideia? Por que você resolveu também abrir o Boteco do Rei? Qual é o propósito disso? Eu tenho uma área lá na parte superior do Rei do Pirão que estava parada, né? Dá umas 30 mesas lá que eu não estava utilizando. E eu estava pensando em alguma coisa, tinha mais de um mês pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para rentabilizar isso aqui, para, sei lá. E eu estava em casa, e aí eu tive a ideia de abrir primeiro um rodízio de petisco. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu tive a ideia do rodízio de petisco. Comecei a pensar que Salvador já teve, mas hoje não tem mais rodízio de petisco. Um lugar que você vai para petiscar. Você não quer comer uma refeição, mas você quer petiscar uma bebida, um drink, uma rosca, um chopp, música ao vivo e tal. Foi aí que eu tive a ideia de montar o Boteco do Rei lá. Não é uma estrutura grande, é uma estrutura bem compacta, assim, mas um lugar bem aconchegante, bem gostosinho de você estar com os amigos e ouvir uma música legal. E aí eu abri, tem um mês agora, fez um mês que eu abri o Boteco do Rei, que é o rodízio de petisco em Salvador. E sucesso total, né? Eu vejo lá nas redes sociais sempre lotado, sempre, claro, seguindo os protocolos, mas lotado, pessoas se divertindo, música ao vivo, né? Assim, tem muitas ideias. Eu sempre falo que eu não sou uma exceção. Eu sou uma regra como qualquer um de você que está aí querendo empreender, querendo fazer alguma coisa. Mas hoje é muito mais fácil eu olhar assim e pensar, poxa, velho, o Tadeu tá com um programa bacana aqui, tá bombando. Eu vou fazer um programa também.
Mas você gosta disso? É a sua área? Né? É o que você quer fazer? Então, às vezes, a pessoa quer muito ir na onda, porque a hamburgueria está bombando, eu vou abrir uma hamburgueria. Mas você sabe fazer um hambúrguer? Você entende da área? Você gosta do cheiro, né? Você gosta daquilo ali? Ah, eu vou ser advogado porque advogado dá dinheiro. Você gosta? Gosta de estudar? Gosta de ler? Nem gosta. Então, não vá pelo dinheiro, né? Que você não vai ser o melhor. Claro, se você gosta daquilo ali e você tem como conciliar isso com, claro, com um recurso que vai te rentabilizar muito, beleza. Mas que aquilo não seja o cerne, que aquilo não seja seu ponto principal para empreender. Vou por conta do dinheiro, entendeu? Então tem muitas coisas. Eu botei uma pastelaria, um food truck de pastel no Imbuí, eu vendia pra caramba um pastel. Que é uma coisa teoricamente mais simples de fazer. Mas eu vendia muito ali, eu tinha um food truck ali no Imbuí. Então eu sempre digo o seguinte, ó, não foque no problema, foque na solução. A pandemia chegou, eu fiquei parado 2 dias em casa. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fiquei. E falei, eu preciso ir pra rua. Eu tinha na época 250 funcionários que dependia de mim. E eu não podia paralisar naquele momento ali. Então eu comecei a pensar em estratégia, aí eu trouxe o Ola em casa, que é tudo que você deseja comer em um só lugar. Então eu tenho tudo que você imaginar aí, pastel, pizza, hambúrguer, yakisoba, franguito frito, abará, muqueca, pirão, feijoada, o que você imaginar tem. Porque eu imaginei assim, pô, você tá na pandemia, tá dentro de casa, você não vai comer pirão todo dia. Aí eu fui introduzindo aos poucos, botei feijoada, botei muqueca, aí fui trazendo outras coisas e tal. Mas assim, sempre pensando na solução do problema que já existia e eu não tinha como evitar. Alguns problemas você tem como evitar, outros não. Então, já existiu o problema, a pandemia, o vírus estava aí, fechou tudo, o que é que eu vou fazer? Pensar em estratégia de venda. Aí eu comecei a aparecer, teve uma época que estava os outdoors tudo branco na cidade, eu falei, bora botar outdoor. Enquanto as pessoas estavam indo, eu sempre digo assim, vá na contramão, porque às vezes você chega lá com poucos. Você vai na onda, vai todo mundo. Sim. Então você tem um pouco mais de trabalho, você, né, remar contra a maré, mas quando você chega lá, você chega sozinho, vai nadar no Oceano Azul, lê o livro Oceano Azul, que é muito bom. Então assim, é muito de acreditar. Então quando eu falo que o sonho é meu, o sonho é meu. O programa é um programa seu, o sonho é seu desse programa. Então, quando você chega assim, pô Carlinhos, toca esse programa pra mim, eu posso até tocar, mas não vai ser a mesma coisa de você, porque foi você que idealizou, você que pensou. Então, o Rei do Pirão é meu, o sonho é meu. Eu que tenho que fazer ele acontecer. Então, às vezes a pessoa quer terceirizar o sonho. Ah, eu vou passar aqui para um amigo meu. Ele tem o sonho dele, cada um tem o seu sonho, a gente vive de sonhos. Então, eu bato muito nessa tecla do sonho é seu, porque o sonho é seu. E no primeiro obstáculo que aparece no meio do caminho, eu vou desistir daquele sonho. Mas você que gosta de ler, quando você lê um livro que você não gosta, o que é que você faz? Você vai ler um outro livro. Exato. Mas você desiste da leitura? Não. Ah, eu vou ler um outro livro novamente. Não gostou? Pronto. Eu não desisti da leitura. Eu procurei um outro livro. Então, você tem um sonho. No primeiro obstáculo que aparece na sua frente, eu desisti do seu sonho. Não. Mude a rota, muda o caminho, muda o destino, mas não desiste daquilo que arde no seu coração, que é o seu sonho. Então, eu bato muito nessa tecla de que o sonho é seu, porque ele é seu e só você é capaz de fazer ele se tornar realidade. Perfeito. Entenderam aí, meus amigos, a lição é um aprendizado. Então, eu fico muito feliz, Carlinhos, de ver toda essa evolução, todo esse crescimento e sem perder essa essência que eu venho batendo muito na tecla, né? Quando a gente fala de propósito, você falou muito importante isso aqui. O sonho é importante, mas é bom sonhar e realizar aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica. Que bom que você encontrou esse caminho e muitos caminhos. E sobre esses caminhos que eu quero te perguntar agora, o que é que você está pensando aí, essa cabeça inquieta, essa mente inquieta? Pode adiantar alguma coisa? Pode contar pra gente o que é que você está pensando mais aí ou não? Rapaz, hoje o meu pensamento está muito voltado à franquia. E hoje eu tenho feito mentoria, né? Hoje estou com 15 alunos em mentoria. Cursos, a gente lançou agora um curso Instagram para iniciante. Vou lançar agora também contabilidade para MEI. A gente quer muito pegar essa galera do MEI, que às vezes não tem condição de contratar um contador. Instagram para iniciante, qual a grande ideia do Instagram para iniciante? É você, o MEI, alguém que não tem uma condição de pagar um social media. Então você mesmo tentar fazer com que o seu Instagram
venda mais, entendeu? Apareça mais, consiga vender mais, aparecer mais o seu produto. Então hoje eu estou muito focado na franquia, nessa retomada agora da economia aí. Então eu acho que hoje estou sem novidade. Por enquanto é somente... Ele acha que tem pouca novidade, imagina. Ô Carlinhos, você falou no início da entrevista abrir em outros países. Isso está no pensamento, ou já está no papel, já está em planejamento? Como é que você está pensando isso? Por enquanto está só no sonho, ainda não está no papel. Eu tenho algumas cidades que eu tenho metas em colocar o Rei do Pirão, algumas cidades e alguns estados do Brasil também. Então hoje fora do Brasil é mais um sonho, mas por enquanto eu queria focar aqui em alguns estados ainda, em algumas cidades de Salvador, que ainda eu penso muito em colocar o Rei do Pirão. Hoje, você lembra de cabeça quais são as cidades, quais são os estados? Fortaleza, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, Aracaju, essas são as principais, né? E em Salvador, na Bahia, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Porto Seguro. Feira. Feira eu já tenho, né? Sim. Tem uma unidade em Feira, eu estou abrindo a outra dentro de Feira de Santana. Jacobina e Itabuna são as cidades. E ainda tem mais, né? Está pensando em outras cidades. Agora a franquia, né? Não mais minha, não mais própria. E essas franquias, você acompanha, você está sempre próximo? Porque assim, a gente vê muitas franquias que perdem a qualidade, né? O idealizador não está muito próximo. Você faz questão de estar próximo, de acompanhar? 100%. Eu já vou direto para a cozinha, inclusive, já ver como é que tá, porque toda a receita do Rei do Pirão eu que criei, então eu que conheço, né? Eu sei, no olhar, assim, na textura, algumas coisas, no cheiro. Então eu acompanho, por isso que às vezes você me vê rodando, como é que você consegue? E às vezes eu ligo o modo onipresença, que eu estou em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, mas porque eu preciso realmente tá muito ligado à minha imagem, ao Rei do Pirão, então as pessoas... eu gosto de fazer isso, de estar na cozinha, de estar visitando as unidades e aproveito para ver qualidade, ver questão de tanto... a satisfação do próprio funcionário também, o nível de satisfação. Então eu estou sempre nas unidades fazendo isso também. E essa mentoria, explica pra gente, ela tá... quando é que vai ser a próxima turma? Todo mundo, nível superior, nível médio, quem é que pode participar? Quem tem um sonho. Simples assim, né? Quem tem um sonho de empreender, quem já tem uma empresa. Hoje eu tenho 15 empresas, que Salvador tem em Amélia Rodrigues e em Ubatã também. Todo mundo que quer empreender, a ideia, eu dividi a mentoria em 2 etapas, em 2 formatos. Eu entendi que hoje muitas pessoas desistem do negócio por questão emocional. Então a gente trata uma parte da mentoria, a questão emocional, e uma outra parte focado mesmo em resultados, em estratégia de vendas. Então é muito bacana. Já abri inscrição, está na bio lá do Rei do Pirão, no meu pessoal, Carlinhos Rei, o link de inscrição já para pré-inscrição para a próxima mentoria. Vale muito a pena, a gente bate um papo muito legal e são muitas experiências práticas da minha vivência, né? Tanto com a parte de marketing, com a parte de administração, de produção, para qualquer segmento. Vale muito a pena a mentoria do Rei do Pirão na sua empresa aí, que fazer alavancar suas vendas. Eu recomendo porque, na verdade, é uma história real, né, Carlinhos? Assim, você conta a sua história de verdade, você conta, assim, tudo que você passou e de uma forma muito tranquila. Então, assim, acaba com aquela história dos conceitos, né? Porque o conceito está aí para todo mundo, mas você realmente conta a sua experiência e isso incentiva, isso motiva as pessoas a acreditarem nos sonhos delas também, né? E não é somente o que é bonitinho não, viu, gente? Eu digo Ontem eu tive aula da mentoria, falei sobre precificação e eu falo muito real. Eu não comecei assim. Eu não sabia nem o que era precificação. Eu não sabia o que era um CMV, eu não tinha valor de prato, eu não sabia de nada disso. Controle de estoque, né? Zero controle de estoque, zero. Todo mundo era estoquista no restaurante, todo mundo entrava lá e pegava. Então, o meu erro deixa de ser do meu cliente, né? De quem está fazendo a mentoria comigo. Então, eu já ensino para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Sim. Então, é muito de exemplo prático mesmo daquilo que eu vivi e vivo ainda. Porque o Rei do Pirão hoje não é somente acerto, a gente ainda erra, falha em alguns momentos, mas a gente transforma o acerto em erro para não... O
o erro em acerto para não cometer novamente, né? Verdade, você trouxe algo interessante, que eu já dei aula em gastronomia, né, explicando custos. E quando eu chegava na sala de aula, Carlinhos, os alunos diziam assim, não acredito que eu vou ter aula de custos em gastronomia. Eu falei, mas é importante, é interessante você saber quanto custa aquele prato, quanto custa aquele serviço. E quando você perguntava na sala de aula, as pessoas diziam assim, ah, mas eu posso medir isso pelo meu concorrente. E aí, quando você aprende a calcular o preço, você percebe que você pode cobrar muito mais barato que ele e com qualidade maior, né? Então, assim, a gente fica medindo muitas vezes o preço pelo concorrente, pelo outro, né? Então, é importante que o que você traz aí desse conhecimento de calcular CMV, calcular custo. Então, é muito bacana a mentoria, eu recomendo, tá, gente? É experiência própria. Carlinhos, recado, dicas e orientações para quem está assistindo a gente e quer empreender. Primeiro é você fazer o que você ama. Seja lá qual for o seu segmento, serviço ou produto, eu garanto a você que se você fizer o que você ama, você vai ter sucesso. Seja lá qual for o seu produto, você vai ser o melhor. Aquilo ali você vai acordar dentro do seu coração para fazer. Com estratégia boa, você ser o melhor, você não desistir do seu sonho, você trabalhar duro por isso, você se capacitar, você se preparar, sabe? E muitas vezes não é somente o recurso, né? O recurso é bom, claro, que vai facilitar o caminho para que você empreenda. Mas se você não fizer o que você ama mesmo, vai ser muito difícil você ser o melhor. Vai ser muito difícil você acordar todo dia feliz e disposto a fazer o que você ama e fazer sua empresa crescer se aquilo ali não arder em seu coração. Então, você quer empreender, o primeiro passo é você saber o que você quer. Saber onde você quer chegar, de você ter um sonho e você ir em busca dele para que ele se torne real na sua vida. Então, primeira coisa, não tem outra, é você realmente fazer aquilo que você ama. Gosta disso aqui, então, dentro disso aqui que você gosta e ama fazer, o que é que a gente pode transformar isso em rentabilidade e aí buscar o caminho aí que é sucesso. Perfeito. Então, assim, Carlinhos, agradecer, assim, e mais uma vez reforçar, assim, a admiração que eu tenho por você, o orgulho que eu tenho por você, assim, de sempre ter reconhecido, mas agora poder vivenciar e estar muito próximo desse sonho que sempre foi seu, desde a época da faculdade. Eu via lá, mesmo com as brincadeiras, mesmo com as gozações, um cara muito alegre, muito descontraído na sala de aula, e às vezes as pessoas dizem assim, ah, Carlinhos, não quero Carlinhos na minha equipe não, Carlinhos não quer nada, e olha aí onde Carlinhos está, Carlinhos quer tudo, né? Carlinhos quer tudo que faz bem aos outros, e Carlinhos quer compartilhar essas experiências com todo mundo. Não, com certeza, e para eu, assim, quando eu, tem uma frase que eu digo assim, quando mais você se doa, mais volta para você. Né? Quando você semeia na vida do outro, quem colhe é você, é muito engraçado, parece meio paradoxal, sim, né? Sim. Eu semeio na sua vida, mas eu que colho. Então, é em ajudar, em ser melhor, em tentar fazer com que o outro cresça. Então, quando você ajuda o outro, volta para você. Então, esse é o meu lema aí, o propósito de vida. Pois é, então aqui, mais uma vez, agradecer a você, Carlinhos, pela presença. Sempre que você quiser, por favor, a casa aqui também é sua. E eu estou devendo uma visita, eu vou lá, no Rei do Pirão, comer esse pirão, né? O melhor pirão do mundo. Né? Então, assim, agradecer mais uma vez. A vocês que estão em casa também, acredite no sonho de vocês. E pensem, reflitam sobre essa entrevista aqui, que vai estar no canal do YouTube. Vocês também podem acessar aí os canais do Carlinhos, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Sigam ele, porque é um exemplo de vida, é um exemplo de perseverança, é um exemplo de dedicação, é um exemplo de pai, de família. Então, Carlinhos, muito obrigado mais uma vez. É isso, gente. Até domingo que vem.